Olá, muito boa noite. Esse é o Estação Plural, o programa com mais diversidade por metro quadrado da televisão brasileira. Meu nome é Fernando Oliveira, mas você pode me chamar de Fefito, né? Já sabe disso. Só pra variar, tô muito bem acompanhado pelas minhas colegas aqui. Eu desafino, mas as duas cantam que é uma beleza. Mel Gonçalves, minha diva. Tô aqui. E Ellen Oléria, minha diva em dobro. Saravá. Sem mais nem como adjetivar as duas, de tanto que eu adjetivo nos últimos tempos. Divando. Divando. E aqui, ó, a gente tem uma convidada muito especial hoje. Uma convidada que não canta somente, não. Ela é atriz, ela é poetisa, escritora, diretora. Não tem mais nem como definir essa que é uma das mais belas mulheres do Brasil e vai integrar a bancada mais modernista da TV brasileira. Bem-vinda, Bruna Lombardi. Tudo! Bem-vinda. Obrigada. Me faltam adjetivos para definir você, Bruna. Faltou algum? Não, melhor ir logo para os substantivos, né? Você canta também, que nem ela? Eu canto no filme Amor em Sampa. Ah, é um musical. Todo mundo canta. É uma comédia romântica, né? Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de amor entre pessoas, da rede de amor entre as pessoas. E a gente está falando também da cidade, das cidades, né? E como as cidades tratam e a gente é tratada por elas e como a gente precisa mexer com essa coisa urbana na nossa vida, né? Nas nossas veias. E por outro lado, dentro dessa comédia romântica, quando a emoção chega num ponto assim, todo mundo canta uma canção. E as canções são divertidíssimas. Olha, uma das coisas mais maravilhosas que eu já vivenciei na vida é poder cantar. E hoje no nosso programa, falando de prazer, mas de prazeres culpados. Nós vamos falar também do que você vê quando você olha no espelho. E vamos falar do livro Este Livro é Gay, uma espécie de cartilha de comportamento LGBT. Existe isso? Tem gente que acredita que sim. Os prazeres culpados são aqueles hábitos deliciosos, sabe? Perigosos. Que a gente não consegue largar, não consegue abrir mão. E aí depois vem aquela culpazinha, no fundo não devia ter feito isso, devia... Mas o prazer é tão maior que a gente não consegue parar. Eles podem ser constrangedores, podem consumir o seu fim de semana inteirinho. Muitas vezes vão custar o seu dinheiro. Não tem jeito, você não consegue abandonar. O mundo moderno trouxe uma nova gama de prazeres culpados, como as redes sociais e as séries de TV. Quem nunca? Hã? Quem nunca passou um final de semana inteiro vendo um episódio atrás do outro? Vamos ver do que as pessoas na rua sentem uma culpazinha por gostar tanto e não conseguir largar. Roda, VT. Comer, sair, consumir são os meus 3 prazeres culpados. Quais são os seus? Assistir MMA. Eu perco muito tempo jogando videogame. Pergunta difícil essa. Se tiver um futebolzinho legal, Eu deveria dormir menos, né? desmarcar com a namorada, com a mãe, com o pai. Pensar primeiro nos outros antes de pensar em mim. Agora você vai falar pra mim que você não sente culpa de comer uma fritura. Adoro doce. Você gastaria esse tempo do videogame fazendo o quê? Fazer uns exercícios, né? Porque Fazendo um curso ou lendo um livro. eu estudo bastante, eu acabo não saindo muito. A Sara é perfeita, gente, ó. Ela é perfeita. Então, gente, eu sempre gosto de falar sobre isso de uma forma mais divertida, né? Porque a gente sempre acaba comendo alguma coisa que a gente não poderia comer ou fazendo alguma coisa que a gente não poderia fazer, mas a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto de comer fritura e eu não poderia comer fritura porque fritura faz mal, tem uma série de consequências ruins pro organismo e tudo mais. E você, Bruna? Olha, quais são os seus prazeres culpados? Eu acho que todo mundo tem muitos prazeres e algumas culpas, né? Então eu penso assim que o problema é encarar o prazer sem culpa. Essa é a meta. E dizer assim, como eu vou encarar a dissonância entre eu sentir prazer e tá me culpando por causa disso. Então, assim, tem coisas que eu gosto, o que eu aprendi? Eu aprendi que chegar nelas e falar assim, quer saber, eu vou aqui com interesse. Quando você vai com essa proposta, por incrível que pareça, não só você se livra daquela famosa culpa que também não está acrescentando nada, só conflito interno, desgaste, debate, aflição, arrancar os cabelos, como você, aquela coisa que te faria mal, por alguma razão que a mente é maior do que a gente é que manda mesmo, né? Quando a gente descobre isso, é muito interessante, não vai te fazer tão mal.
não vai te fazer mal, ponto. O ruim é a culpa, então, né? O ruim é o conflito, o ruim é a distância que existe entre aquilo que você quer, aquilo que você faz, aquilo que você queria ser, aquelas coisas todas, aqueles papéis sociais que você se colocou, o que te colocaram, e que você, de certa maneira, está tentando desesperadamente preencher e não sabe como. Diz assim, eu preciso fazer esse papel, agora eu preciso fazer esse, eu não estou dando conta de nada. Mas se você falar assim, para um pouquinho, eu não preciso nada. Eu preciso descobrir quem eu sou. E descobrindo quem eu sou, eu preciso ser a minha inteireza. Ou seja, eu vou fazer bem a mim e aos outros no instante em que eu for a minha essência, mas a minha verdade. Mas tem gente que controla o prazer alheio, vai. Tem gente que controla o prazer alheio por motivos mil. Por recalque, ele por dor de cotovelo, porque não quer, né, que a pessoa seja feliz naquele momento. E também, sei lá, por motivos de saúde. Eu lembro muito, falando de prazeres culpados, do meu avô falecido, que ele amava doce. E aí minha avó controlava o colesterol dele de todo jeito. Você no interior de Pernambuco, minha avó era aquela mulher macho, assim. E eu lembro que ele ia comer goiabada comigo escondido e ficava fazendo assim, só mais um, só mais um. É aquele cara que fuma desesperadamente e tá com o maior problema, né? O cara que... Mas eu acho que é o seguinte, para você chegar nesse ponto... É porque você foi desandando muito no seu caminho. Você precisa de muitos anos dedicando isso aí, você foi indo até chegar no seu limite, né? Dizem, inclusive, que o que separa a gula, por exemplo, da compulsão alimentar é exatamente a culpa. Porque o glutão, a pessoa que é glutão, ela vai comer e vai sentir prazer. A compulsão, ela sempre termina com culpa. E aí ela faz um mal tremendo, porque além de você ter o problema em si, além de você ter o pecado, você ainda tem a culpa, quer dizer, você cria um tamanho monstro dentro de você que, de repente, ele não é tão necessário assim. Eu acho que tem o limite de você saber quando você está se fazendo mal. E a primeira coisa que vai te fazer mal não é o pecado, é a culpa. Gente, esse tema tá me fazendo viajar tanto. Eu tô pensando nos meus prazeres culpados. Eu tenho 2. O meu primeiro é roer unha. É algo que eu não consigo parar de fazer desde os 3 anos. Você rói unha? Desde pequenininho, só da mão, tá? Que alguém começa a imaginar. Mas indo um pouco mais além, ser eu, na minha adolescência, era um prazer culpado no sentido de que eu era um gay reprimido. Eu era um gay no Nordeste, onde era... Pela falta de informação dos anos 90, era um pecado mor, assim. Eu vivia numa época em que ser gay era basicamente se morrer de AIDS logo depois de tanto terrorismo que se fazia. Ser gay, nem tô falando de fazer sexo, tô falando de ser gay enquanto identidade. De ter um namoradinho e dar uns beijinhos ali, era um prazer, mas era um prazer bem culpado pra mim. Eu, como roteirista, eu dou graças a Deus que existem as culpas e os prazeres culpados e os problemas, porque viva a dramaturgia. É o drama. Eu trabalho com tudo isso, isso é o material com que eu trabalho, quer dizer, é a minha matéria-prima. Agora, do ponto de vista humano, do ponto de vista amigo das pessoas e tal, eu falo assim, é tão melhor você conscientizar isso e você falar assim... Claro que não é de cara que você vai se libertar, não é quando a repressão está em cima de você. Me libertei, gente, me libertei, tá tudo bem. Mas você ir achando a tua identidade e você não deixar que os outros encarcerem você numa camisa de força que não te pertence, que você não é aquilo, né? A liberdade, das liberdades, meu amor, eu quero todas. Então a culpa é um palco para o drama? A culpa é essencial, o conflito é essencial para a dramaturgia. Sem ele, você não escreve. Qual que é o seu prazer culpado que você ia falar? Ai, gente, eu tenho vários prazeres culpados, mas eu acho que o meu maior prazer culpado é comer. Sabe por quê? Porque assim, a gente só pensa em comida, gente. Não, gente, calma, mas eu vou explicar. Porque assim, no palco, eu uso roupas muito apertadas, muito coladas, muito justas. Eu tô seminua no palco. Então é bom a gente estar ali preservando o corpo. E eu tenho uma pessoa que sempre tá buzinando no meu ouvido, falando, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Essa pessoa, é uma pessoa integrante da minha banda, ele vai saber. Ele vai saber. Que bafão. Ele tá sempre falando, você tem que emagrecer, o Zé Culpinha. você tem que... Não, gente, tem 2 integrantes da banda da Mel, não é difícil. Às vezes eu nem tô preocupada, eu tô ali comendo
aquilo ali já desperta, já me desperta, né? porque me traz uma coisa ruim, uma amargura. Porque uma amargura que eu nem tava... Ou então, se você é meio rebelde, te traz mais desejo de comer. Sim, né? mas o meu caso... Porque às vezes a repressão, Proibido é mais gostoso. ela age ao contrário. Tudo que é reprimido transborda, né? Em algum momento vira uma fissura, não é só um prazer. Seu prazer culpado. Eu tenho um prazer culpado, eu vou confessar. Eu gosto muito de assistir desenho animado. Muito. Mas cadê muito. a culpa disso? Não, isso é terrível, porque eu não tenho culpa em vivenciar esse prazer. Não é um prazer culpado, é só um Não prazer. tenho prazer. É verdade, só é ruim quando toma o tempo do estudo. Por exemplo, eu preciso estudar a guitarra, tem uns exercícios complexos que eu preciso fazer. Eu sempre vou encostando, deixando para depois. Depois eu faço. Depois, que Adoro desenho animado. Eu adoro. High five. Eu amo de paixão. Arrasou demais. Eu adoro desenho animado. Eu tenho a coleção Eu amo completa. série, amo desenho animado, Adoro gosto também. de comer fritura, mas eu tenho 3 só que eu me permito. É porque as outras, sabe o que acontece? Fiquei Eu curiosa. disse pra mim mesma, eu não gosto. E aí eu acreditei que eu não gostava e parei de Quais gostar. são as 3, Bruna? Eu gosto de mandioca frita, não abro mão, adoro. Ai, gente, incrível. Eu também amo mandioca. Gosto de batata frita, gosto de... Acho que não é fritura. Eu gosto de bebida, assim, aquela bebida com a fritura que também faz parte daquela... Eu jurava que você era chocolatra. Ah, é verdade, um pouquinho. Mas também não considero, assim, uma culpa, não. Mas olha, falando em prazer culpado, o prazer pode ser considerado um vício? Hã? Em que momento a gente precisa se preocupar, combater aquela vontade irresistível de passar o fim de semana inteiro debaixo das cobertas, colocando as séries em dia? Aí a gente conversou com um especialista sobre isso. Vamos ver? Rubens Kignel. O ser humano, ele já nasce com a procura do prazer. Então, essa procura está sempre lá, não é? Agora, com a vida, a gente vai aprendendo aos poucos os limites necessários para que o prazer seja melhor aproveitado, melhor vivido. Agora, veja bem, na cultura hoje em dia, existe uma demanda enorme. A demanda em excesso provoca esses cracks, né? Crackdown, né? A pessoa desmonta. E quando a pessoa entra nesse ritmo de estar sempre do lado de fora, ela vai criar uma angústia tão grande que se ela não tiver ao lado de fora, não existe mais nada. Quer dizer, você é o vazio, sabe? Você passa a ser o vazio. E você fica tão nervoso com esse vazio que você prefere, então vamos ver mais uma série, então vamos mais um cinema, ou então vamos entrar no Facebook. E aí você vai se preenchendo com aquilo que não te preenche. O que nos estimula mais a ir para frente é justamente uma certa incompletude, não é? Que acaba abrindo um espaço para que a gente possa se interessar pelas coisas, tá? Acho que a culpa, hoje em dia, nessa nossa contemporaneidade, passa a ser um aspecto importante que, digamos, há 10, 15 anos atrás, a gente fugia das culpas porque eram culpas morais que a sociedade criou e tal, que não interessavam mais. Mas não pode eliminar a culpa é humana. A culpa mostra o caminho que a gente deveria seguir também. Gente, eu tô meio passado com o depoimento desse especialista. Falou que a gente tenta preencher o vazio sempre vendo algo mais de série, sempre indo ao cinema, sempre olhando no Facebook. Eu faço todas essas coisas. Mas a gente também preenche os vazios com as religiões, né? As pessoas também preenchem com os esportes radicais, porque a pessoa não vive sem uma injeção de adrenalina. A gente preenche de tantas maneiras. Eu acho que o mais complexo disso tudo é quando o nosso prazer interfere não só mais na nossa saúde, mas a gente começa a atingir outras pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que precisa preencher o vaziozinho fazendo compras, mas ela não compra mais uma blusa nova, ela volta com um carro. Gente, você me lembrou de uma usado, história. Um gente, Rolex. quando comprar não tá resolvendo, é um conselho aqui, ó. Quando comprar não tá resolvendo, para tudo. Vamos pra uma analista, vamos procurar um psicólogo, porque assim, de verdade, comprar é uma das melhores coisas que fazem a gente se sentir super bem. Que tem prazer na maldade. E essa maldade, ao descobrir que refletiu na vida de outras pessoas, torna-se um prazer culpado. E depois pensa, mas eu não queria causar tudo isso. A gente vê isso nas crianças. Eu acho que isso aí não é causa, isso aí é consequência. As pessoas que têm isso, elas têm um grande ressentimento interior. Elas estão jogando aquilo que está dentro delas como um grande problema. Elas estão com aquele veneno que vai se formando. Porque uma coisa é você ter humor
com os amigos Sim. e dizer um monte de bobagem e ter humor na vida e ter esse espírito hilário de enxergar, observar a vida e dar muita risada. Isso, tudo bem, é uma delícia, né? Eu tenho um monte, assim, talvez a maior parte dos meus amigos seja gay e a gente dá muita risada junto. Outra coisa é você carregar um peso, uma coisa ruim dentro de você, onde você quer a destruição. Isso é outro departamento completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra e não tem que confundir as duas coisas, porque aí vem aquela ideia de que a bicha é maldita, Sim. sabe? Não é maldita, ela é divertida, Sim. ela é engraçada, ela está enxergando coisas que estão passando despercebidas. Sim. Isso é uma coisa, destruir uma pessoa, mandar uma coisa anônima, fazer mal para alguém, isso é outra coisa, é um departamento completamente diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, nosso filme Amor em Sampa, um dos grandes... Tem um casal gay que o conflito é... Um tem que contar na empresa dele, onde ele trabalha, na agência de publicidade que ele trabalha, que ele quer se casar e que ele é gay. E ele acredita que todo mundo acha que ele não é, que ele vai estar noivo de uma mulher, entendeu? E é muito engraçada a situação e acaba num grande musical. Mas é uma situação engraçada, assim, colocada na tela. Na vida... Deve ser angustiante. É angustiante o cara não conseguir se assumir e não conseguir dizer quem ele é para o mundo, entendeu? Sim. É duro, é difícil. Eu acompanhei de perto muitos amigos que tiveram essa dificuldade de se colocar para a avó, ou para a tia, ou para a mãe, ou para a família, ou para trabalho, acreditando que isso era uma coisa menor. E aí o que eu acho que a gente tem que falar aqui num programa e falar na vida e falar no nosso trabalho é que não é uma coisa inferior, não é uma coisa pior, não é um problema, mas é uma coisa tão legal quanto qualquer outra. Imagina, é o que a gente é. Sim. Cada um seja o que for, entendeu? A gente tem que ser o que a gente é. Sim. Entendeu? Eu, por acaso, não sou gay. Mas se eu fosse, eu estaria tentando dizer quem eu sou. Não precisa ser LGBT para estar nesse programa, não. Fica por aqui, não fica mais. É importante a gente Eu defendo um monte de gente o tempo inteiro no meu Facebook, na minha página do Face. Eu faço uma campanha gigante contra a homofobia. A gente vai ter que ir para o intervalo, mas antes disso a gente quer um pedacinho, um trechinho do seu livro. Você pode falar pra gente? Claro. Jogo da Felicidade. Você não precisa aprender a encontrar o seu poder. Você só precisa aprender a usar o poder que você já tem. Uhul! É isso aí. Já já a gente volta. Voltando, meu povo, bem-vindo você, bem-vinda você. Você tá sabendo daquela jornalista brasileira que fez uma experiência para escrever uma matéria? Olha só, ela passou uma semana sem se olhar no espelho, uma semana inteirinha evitando o seu próprio reflexo. Quando ela voltou a se olhar, a primeira reação dela foi essa: oh mãe, como eu estou velha! Claro que ninguém em volta notou nenhuma diferença. Será que o espelho interno é mais implacável que o espelho exterior? Bruna, a sua beleza sempre foi algo marcante, principalmente para você que trabalhou durante e trabalha com a sua imagem. O que você vê quando você olha no espelho? Olha, é bem variado, né? Depende do humor. Você sabe, quando eu era criança, as pessoas aquela pergunta clássica, o que você quer ser quando você crescer? Eu pensava, porque eu achava que a minha resposta ia ser determinante, né? E eu sempre falava assim, eu quero ser várias coisas, muitas. Né? Eu queria diversidade. Eu achava que ser uma coisa só devia ser muito chato. E eu acho que eu fui buscando isso na minha vida com a minha inquietação natural. Então eu alterno, como essa jornalista, alguns períodos que eu sou obrigada, até por trabalho, a estar o tempo inteiro checando, né? Se tá, pá, não sei o quê, olha, vai, foto, né? Paparicadíssima por tem uma pessoa em cada extremidade minha, entendeu? Uma maquiadora, um cabeleireiro. Fazendo um monte de coisas profissionais maravilhosas que você se entrega, eles te transformam. E tenho semanas
tempos, assim, em que eu simplesmente não tenho tempo nem sequer de imaginar o que é se olhar ou se cuidar ou se ver, porque eu estou mergulhada em alguma outra coisa. Ai, desculpa, eu não consigo se imaginar de chinelão, camisa de político e cabelo preso ali. Não consigo, Bruna. Não consigo. Não, eu acho que dá para você ter um visual mais lindinho do que esse, querendo. Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, é uma não... É um não confronto com você mesmo. Você passa para segundo plano. O que está em primeiro plano é aquilo que você está fazendo, é aquilo que você está gerando, é aquilo que você está preparando para alguém. E além da estética? Para o público, né? O que é que você vê quando você olha no espelho, além da estética? Que Bruna que você vê quando você enxerga hoje? Se fosse olhar no espelho agora? Eu tenho muito humor. O humor sempre me salvou na minha vida. Então, assim... muitas e muitas vezes eu olho para o espelho e falo assim, nossa, eu podia fazer aquele anúncio do cabelo antes, sabe? Assim, o meu depois é o antes de qualquer anúncio. Por quê? Porque eu estou correndo, eu saio do carro, tomo chuva. Eu tenho uma vida tão agitada, eu tenho uma vida tão enlouquecida, entendeu? Que, bom, se eu contar que hoje eu cortei minha unha e não lixei, vocês vão dizer assim, nossa, mas que coisa horrível. Não, mas isso é saúde para a mente também, né? De alguma eu maneira não sei, isso é que tem outras prioridades. De vez em quando eu tenho prioridades tão claras, elas são tão fundamentais para mim, que assim, as outras ficam... Aí, de repente, muda, entendeu? De repente, eu tenho algum afeto. Mas, em geral, aquilo que é muita vaidade, aquilo que é ficar se produzindo, até porque talvez eu tive isso demais na minha vida, sempre. Eu comecei a fotografar, eu tinha 14 anos, e assim, sempre fui muito paparicada por tudo, arruma, põe roupa, né? Até por isso, então eu era sempre meio interessada em outra coisa, entendeu? Sim. É uma compensação natural. E eu acho que esse meu, assim, as escolhas que eu faço são sempre escolhas de coisas que me estimulam muito, que me apaixonam muito. Não que eu não adore me arrumar, tá lindinha, adoro moda, adoro roupa, adoro maquiagem, sou bem gostando disso também, entendeu? Adoro, mas eu considero isso quase um hobby, sabe? Quase um momento de lazer. Pra você deve ser até mais fácil olhar no espelho hoje. Não sei pra vocês, não sei se vocês mudaram muito com o tempo. Por quê? Eu me olhando no espelho hoje, ou eu careca daqui a um tempo. Eu me olhando no espelho hoje, eu sei o que eu sou. Assim, eu vejo minha espinha na testa, vejo isso, vejo aquilo, mas eu também vejo no fundo ali um sobrevivente. Sobrevivia a um monte de bullying, sobrevivia a uma vida sem grana, mas que conseguiu pagar todas as contas e conseguiu vencer na profissão enquanto podia. E a tua força, isso não foi te dando força? Foi me dando força. Então pronto. Mas, por exemplo, você foi magrinha? Fui magrela. Você acha que se você se olhasse no espelho quando magrinha, você ia se estranhar? Ou hoje você sente falta daquela magrinha quando você se vê no espelho? Às vezes eu me estranho olhando no espelho. Inclusive o espelho é algo novo para mim, assim. Eu tenho fases muito estanques, né? Uma vez eu me lembro da Marieta Severo dando uma entrevista para o Roberto Dávila e ela disse que nunca mudou muito. Que a vida toda ela teve mais ou menos o mesmo shape. Bruna Lombardi, gente. E é isso. A mesma cara de escorpião, 1,92. Eu fiquei chapada quando ela disse, porque eu tenho fases estanques da vida em relação à imagem. Às vezes hoje eu me olho no espelho e não reconheço a pessoa que está lá. Eu levo um segundinho, sabe? Estou andando na rua com a gatinha, a gente vai fazer algo importante, eu passo na frente de um prédio espelhado e me vejo, é uma outra pessoa. Oi? Eu sonho comigo com outros corpos, em outros corpos. Não sei nem se isso é meio patológico, mas eu me vejo de muitas maneiras. Eu fui muito magrela, meu irmão brincava comigo muito. Eu sofria bullying por ser muito magrelinha. E depois engordei muito, né? Inclusive, nesse momento, eu estou quase 30 quilos menor do que eu fui há 3 anos atrás. 30 quilos é uma pessoa pequena. Eu pari uma criança de 8 anos, sei lá. Sim. Né? Agora, o importante é o seguinte, você está se gostando? Eu estou me adorando. Então pronto, eu acho que nunca tive tão bem, que importa, né? Você entende? Colares e beijos, ó. Isso, eu acho que eu nunca tive tão bem. O tempo está me fazendo bem. Eu acho que também... Você está conquistando coisas dentro de você? E eu acho que você uma tá tranquilidade... descobrindo essa mulher?
Uma tranquilidade na vida, com as coisas, com os desejos, inclusive. Sou bem escorpiana, né? E eu acho que lidar com os meus desejos, com os meus quereres, depois dos meus 30 anos, tudo ficou um pouco mais tranquilo, é menos desesperador, sim, menos dramático até. A gente se acalma depois dos 30, né? Eu acalmei, acho que tem gente que enlouquece depois dos 30. E o seu espelho, Mel? O meu Porque espelho... pra mim, eu acho que o seu espelho deve ser um pouco mais curioso, né? O meu espelho é muito engraçado, porque eu olho assim pro espelho, cada dia eu vejo uma coisa diferente. E eu noto alguns erros que eu cometi, algumas coisas que eu quero pra mim, mas principalmente eu vejo minha conquista. Eu vejo tudo que eu conquistei e eu gosto de olhar no espelho. Nossa. Tanto gosto quanto olho sempre que possível. Não pra, sei lá, às vezes pra me corrigir ou pra arrumar o cabelo, ou pra qualquer coisa. Mas principalmente, tipo, eu acho que o espelho mostra o que eu busquei dentro de mim durante muito tempo enquanto transexual. A pessoa que você construiu. Sim, eu gosto de ver e eu falo, cara, que legal. Tá de parabéns. Consegui chegar onde eu queria. Vamos melhorar. Então, eu penso assim, vamos melhorar mais? Tipo, não, isso é no geral, assim, não é só questão de beleza e de aparência, não. Eu acho que é muito maior que isso, é conquistar a mulher que eu criei pra mim, claro, entendeu? A mulher que eu sempre quis ser. Então, eu tô no caminho certo. Eu acho que todos nós somos todos parte... uma essência natural da nossa origem, que é importante manter, sim, a tua raiz, aquilo que aquelas coisas que vieram na tua bagagem, e uma grande parte a tua reinvenção, a tua invenção. Você entende? A gente está aberto, nós somos pessoas que a gente pode se moldar, a gente pode se fazer, se criar, a gente não está pronto. Se reinventar, né? O homem não está... Eu sempre insisto das pessoas não pensarem dentro de caixas e não se enfiarem, assim, eu acho que a gente tem que ser realmente essa ruptura, sabe? Essa coisa que... A gente não tem que ser padrão. Não tem que ser padrão. Essa transformação, ela é muito fluida, né? Exatamente. O espelho é fluido, eu acho, assim. E tem muita gente dura na frente do espelho fluido. Exatamente. E aí há um choque, né? Era muito difícil, Mel, você olhar no espelho antes, pra você? Posso te falar que eu não lembro? Existe uma coisa chamada memória seletiva. A minha memória é extremamente seletiva. Ela deleta tudo aquilo que foi ruim na minha vida. Eu lembro disso. Eu também sou assim, sabia? Eu lembro disso, legal. Bruna, eu lembro de coisas assim, tipo, que aconteceram muito ruins, ou uma transição muito ruim da minha vida, como uma coisa que aconteceu lá, sabe? Tipo assim... Outra vida. Fala assim, aconteceu isso na minha vida. Tipo, eu faço questão de passar pra frente, porque isso me torna uma pessoa melhor e me faz olhar as coisas legais que tem no mundo. Porque senão a gente fica só presa. Não, e tem uma coisa assim que eu posso te dizer de caminhar uma estrada, que uma coisa ruim que te aconteceu lá, ela invariavelmente, ela vai justificar e vai ser essencial para um grande acontecimento maravilhoso, que sem aquela coisa ruim não ia pintar, não teria chance de brotar. Então a gente tem que, na verdade, resolver os problemas quando eles pintam, enfrentar. Não é que a gente vai ficar, oba, que bom, chegou um problema. Também não é assim, Você acha que rola um vetor natural? Eu assim, acho que tem uma conexão entre os fatos da vida, uma conexão que quando você está assim, chorando, sentado na calçada, naquela sarjeta bacana, se você pudesse ali ter um flash de onde aquilo vai te levar, sabe Deus quando, entendeu? Você compreenderia como foi essencial aquilo. Sim. Claro. Isso parece... Nossa, muito bom você falando de sarjeta agora, porque eu lembrei exatamente disso, que quando eu tava chorando pelo um desses meninos aí que me magoaram muito na minha vida, eu tava embaixo de um viaduto, com um monte de mendigo, voltando da balada, eu juro pra você, voltando da balada, com meu amigo, aí meu amigo assim, não, amiga, ele não te merece não, para com isso, que bobagem, você vai ficar chorando aí. Eu agachei embaixo do viaduto, do lado dos mendigos, e comecei a chorar copiosamente, eu chorei muito. Falei, ninguém nunca vai me querer, ninguém nunca vai... Ninguém nunca... Pois é, olha a reviravolta, hoje em dia eu namoro com um príncipe, beijo, amorzão da minha vida. Ele é um fofo. Agora você você imagina esse flash que você falou, frente do outro, né? Sim. Aquela imagem que parece infinita. A tua infinita. autoimagem, quando você pensa em você, quando você sonha à noite, você sonha com a tua autoimagem de hoje, né? Ou você tem sonhos recorrentes de antes? Não tenho sonhos recorrentes de antes, porque eu acho que nunca foi, essa imagem nunca foi vista
resposta. Você dentro nunca do se espelho. identificou com aquela. Isso, o meu espelho nunca me disse que eu era aquilo que eu estava vendo. Entendi. Justamente isso que me trouxe até aqui. Você não se identificava, Sim. né? Eu fui me colocando, me moldando até encontrar a imagem que eu queria ver em mim. E, Mel, Então, é super admirável o teu caminho, sabia? Eu dou maior valor, eu acho muito lindo que você tenha tido esse percurso, essa coragem, porque é muito difícil, em qualquer sociedade é difícil. É difícil você dar você assumir e se transformar numa coisa que você é, mas que a sociedade não está preparada para achar que você pode ser. Então, especialmente qualquer sociedade, mesmo lugares liberais, né? Então, você tem que ter, se já é difícil para qualquer pessoa, quando tem um quesito sexualidade no meio, fica muito mais difícil, muito mais complicado. E eu estou muito contente que a gente está vivendo um período onde tudo isso está vindo à tona de uma forma tão generosa, sabe? Tão libertária. Claro que ainda tem muita repressão, Sim. Eu retrato ela nos nossos filmes, retrato ela em todo o meu trabalho, discute nesse conflito que existe entre a pessoa querer ser livre e a sociedade repressora. Então, tudo isso está sempre presente. O fato de estar aqui prova isso. É tão curioso, tá né? Que as pessoas estão de olho no seu espelho. É tipo, às vezes você tá super tranquila lá, vivendo a sua vidinha pacata, sendo uma pessoa natural, como todo ser humano, mas aí tem alguémzinho ali atrás do espelho que tá te vendo, falando, não é isso. Papagaio de pirata. Não é isso que você tem que ser, é assim que você tem que não assado. pode. Então, isso E você pode tudo, Sim. né? Todo mundo pode tudo. Esse não pode, você precisa acreditar nele, né? Ou deixar ele te invadir. Mas, teoricamente, por que ele tem que existir? Não é? Alguém que está incomodado com o que você está fazendo, está incomodado talvez porque ele não tenha feito. Claro. Deve ser mais isso. Sim. Porque outra razão no mundo que alguém se incomodaria? É que a liberdade... Você não está fazendo mal a ninguém, né? A liberdade ofende as pessoas, né? A liberdade de ser o que você é e de fazer o que você quer fazer e de amar quem você quer amar é uma coisa que ofende as pessoas porque elas estão muito acostumadas a regras e a construções sociais. Então, essas construções limitam as pessoas. E quando a gente se vê do outro lado da ponte, cadeia, né? liberta da cadeia ou com o terceiro olho aberto, as pessoas apontam o dedo pra você, porque aí você passa a ser o leproso da coisa toda. Tipo, olha, ela tá errada, ó. Não tá certo não, ela não tá de uniforme. Exatamente, a gente não chegou lá. Por que ela tem que ir sozinha, né? Então, mas é bom, é muito importante. Mas é pertinente que a gente exista. A maior prova de que a gente está discutindo e que a gente está mais livre para tratar desses temas é que a gente está aqui e você está aqui com a gente. A gente está congregando e trocando juntos. A gente estava falando uma outra hora sobre espelhos e vocês se incomodam quando tem aquele espelho fotográfico? Que é basicamente aquela foto horrorosa sua de 15 anos atrás que surge, beijo pra minha família que mandou isso via grupo do WhatsApp. Porque tem esse espelho que aquela te roupa, persegue. Né? Aquela roupa que você olha e diz assim, o que eu tinha na cabeça quando eu botei essa roupa? Já usou muita ombreira, hein, Bruna? Aquela ombreira, você viu que eu botei até a mão aqui, né? Aquela make horrorosa que você achava que estava arrasando, Sim, mas ali, quando não. Você... Sim, Não. Esse espelho é complicado também. Que é um espelho que te mostra o que você era, dos sofrimentos daquela época. É divertido, né? É. É divertido pra você dizer assim, que bom, que evolução da espécie. Eu gosto. Também me vejo várias aí. Eu não gosto de divulgar, mas eu gosto de ver, sabia? É curioso que, divulga, vai. É curioso. Jamais na vida, eu acho que não cabe, não tem necessidade. Mas assim, por exemplo... Eu tava folheando o álbum da minha avó de fotografia, porque minha avó ela foi muito fofa comigo durante muito tempo, até hoje ela é. Então ela recolheu todas as fotos da família e tudo que tinha comigo pra eu não me sentir tipo mal e tudo mais. Ela fez isso e ela guardou. E assim, determinada época da minha vida eu quis queimar essas fotos. Falei, não quero que isso exista, esses registros existam. Mas ela falou, não, vou guardar, ninguém vai ver, tá tudo bem. E aí ela guardou e eu fui rever isso ano passado.
E assim, perto do Natal, aquele momento que a gente fica meio mexido, que a gente quer se transformar, e que a gente quer ter pensamentos melhores para outro ano e tudo mais. Eu peguei isso, comecei a ver e separei umas 4 fotos que eu gostei de ver, que são fotos de quando eu era criança, que eu já nem me via mais como criança, tipo, da minha fase de que eu Mas quem sabe um dia, mais para frente, você olhe tudo isso, esse complexo, essa complexa transmutação, e você diga assim, isso pode servir para outras pessoas. Claro. Então eu vou dizer, olha, eu era assim, passei por isso, fiz isso e agora, tá? E talvez esse registro, que hoje ainda te incomoda um pouco, seja um registro para você se orgulhar muito, entendeu? É uma nova visão da mesma coisa. também, né? Gente, esse assunto é tão bom que eu vou ficar triste de ter que cortar ele agora, porque a gente vai ter que ir para um outro bloco. A gente vai chamar o intervalo, mas antes disso, Bruna, a gente tem um quadro aqui. Que homenageei um amigo muito querido chamado Vitor Ângelo. E o Vitor escreveu um livro chamado Aurélia, a Dicionária, que é um livro de pajubá, que é basicamente aquelas expressões de gíria gay. A gente vai te propor um pajubá e a gente quer saber se você conhece essa palavra. A palavra é ocó. Não. Ocó quer dizer feio ou sem graça, ocó quer dizer porrada, ocó quer dizer garoto, peguete. A gente vai te dar um minutinho, que a gente vai pro intervalo, e aí você vai ter que escolher uma dessas opções pra gente ver se acerta ou não. Estação Plural volta já. Você de casa sabe o que é ocó? Conta aí pra gente. Estamos de volta com a Estação Plural. Eu propus um desafio à Aurélia para a Bruna Lombardi, que ficou aqui no intervalo, mais preocupada com a origem da palavra do que em quebrar a cabeça para responder. E eu tenho certeza que Ellen e Mel também não sabem o que significa ocó. Alguém quer apostar um palpite? Eu sei qual que é, então... Então você já não fala, Ellen, você sabe? Ah, mas por que aquela, né, que não sabe? Ah, mas por que quem sabe não pode falar? Não, porque aí a gente conta juntos o que é, a gente quer saber do palpite. Não sei, não tenho ideia do que seja. Você faz alguma ideia? Arrisca algum palpite, Bruna? Não. Feio, porrada ou garoto? Qual peguete? é a palavra? Ocó. Feio. Feio. E você? Porrada, peguete? Não? Nenhuma? Nenhuma opção, NDA. Mel, quer responder? Gente, a letra C é peguete. É um rapaz bonitinho. Uma vez você falou, tô aqui com ocó, não. Mas amigos já falaram muito ocó. Tô achando que isso aí não tá... Engraçado. Tem muito amigo que já falou Lombardi ocó pra mim, você acredita? E olha só, a britânica Juno Dawson escreveu Este Livro é Gay, pra ser o livro que ela gostaria de ter lido quando era uma jovem nos anos 80 em Londres. Ela tinha muitas questões sobre o mundo, sobre ela mesma, e não tinha pra quem perguntar. Quem já não sentiu isso? Será que eu sou gay? Como eu conto pros meus pais que sou gay? Como é que eu paquero alguém? Dá pra mandar um correiozinho elegante? Um telegrama legal? O livro tem tudo isso. Ela diz no livro que o momento atual é muito bom pra ser gay, pra ser LGBT, pra ser queer. Que os adolescentes atuais vão crescer com muitas referências positivas e visibilidade. Fato, eu não tinha amigos gays no colégio, era meio uma ilha ali. Será que é isso mesmo? Tá mais fácil ser gay hoje? Com certeza. Oscar Wilde foi pra cadeia. Foi. Tá muito mais fácil ser gay hoje. Acho que a gente tem outros desafios também. Inclusive, pela possibilidade de diluir fronteiras, como a gente vai encontrar outros espaços que não tem essa influência ocidental tão grande como o nosso país tem, onde a gente pode viver a liberdade de ser quem a gente é tão abertamente. Eu não sei se eu contei para vocês do encontro que a gente teve na Rússia, onde a gente precisou se lembrar o tempo inteiro que a gente estava num outro lugar. Porque a gente não e onde não tocar. pode ser gay, né? Claro. Você não pode fazer referência à homossexualidade. São 76 países os quais são proibidos ser qualquer coisa relacionada a LGBT. Você tem pena de morte, você pode ser presa. E, tipo, gente, nós temos um planeta em que nós misturamos o mundo, o zeitgeist dessa modernidade com
2.000 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, O espírito entendeu? do tempo. Então isso convive, essa miscelânea, então é óbvio que tem lugares que não vai acontecer essa evolução tão depressa. É uma espiral, né? Eu acho que talvez esse seja o desafio para a nossa geração também. Aprender a lidar com as liberdades que foram construídas, que a gente pode vivenciar também, e saber como a gente pode compartilhar isso com o mundo, não só no nosso cotidiano, na nossa cadeia de partilha, os nossos amores, mas também com outros espaços, nas pontes que a gente tem através da internet, não sei, através da canção, através da arte. A internet ajudou muito, né, a vida dos gays. Hoje, especialmente os gays jovens, que disseminou mais informação. Eu tenho inveja, admito, morro de inveja dos gays adolescentes hoje. Queria ser um gay adolescente hoje no colégio. Você é? 32 anos, Bruna, já tanto tempo rodado. Hoje a gente já está consciente de que isso tanto não é uma escolha, que várias pessoas estão congregando entre si, né? Estão trocando experiências. Mas é tão complexo a gente dizer que é melhor escolha, ou pior. Qual seria o problema? Nenhum, mas seria mais fácil escolher ser hétero no momento, naquele lugar que eu vivia. Claro, mas eu acho que o importante agora é colocar isso exigindo respeito humano, assim, dignidade básica, entendeu? Quer dizer, isso aí o teu estar no mundo tem que ser assim, não o seu genérico, né? Tem que ser uma coisa que diz assim, por que eu tenho que ser segregado por uma orientação, por um desejo, por um detalhe, né? Por um detalhe, por uma coisa que, sabe? Eu acho que a violência, ok, a criminalidade, okay, mas o desejo, você entende? O desejo tinha que ser sagrado, respeitado, sempre. Mas existe como era? Existe esse bloqueio das pessoas, justamente a gente cai de novo na questão da construção social. Existe esse bloqueio de desejo de ser o que você é, as pessoas bloqueiam isso, e é para isso que existe a educação. As pessoas precisam se reeducar. E elas precisam aprender a gostar das pessoas como seres humanos, olhar para as pessoas primeiramente como seres humanos. Mas antes da gente trazer essa questão de mudar a visão das pessoas e educá-las, a gente precisa lutar por mais visibilidade. Sim. Porque é impossível a gente tratar um ser humano, tratar uma pessoa como humana se a gente não se vê igual a ela. Não conhece. Você falou uma coisa que eu considero muito certa, porque assim, na verdade, o preconceito não é uma causa também é uma consequência de maus valores, de uma péssima noção da humanidade, de pessoas que não gostam da vida, quer dizer, não gostam do ser humano. Tem gente do mal, period, né? Então, tem gente que vai ter prazer de ver o outro sofrer, né? Eu não digo isso como uma tara sexual, eu digo isso como aquela coisa, aquela amálgama que a pessoa foi carregando durante a vida, não resolvida dela e que, de repente, põe fogo num índio, num mendigo ou num travesti. Por favor. Comecei a fotografar, eu tinha 14 anos, né? Então eu saía da escola de uniforme e ia para o estúdio da Editora Abril fazer foto para as capas de revista. E aí tinha imediatamente os meus amigos gays. Entendi. Todas essas criaturas que me circundavam foram muito cúmplices minhas, me protegiam muito. Que maravilha. Assim, e eu sempre fui uma pessoa muito... eu sou uma pessoa que você pode contar um segredo, que eu sei guardar um segredo. Eu sei que é difícil, é raro, não é comum, mas eu sempre fui assim, desde menina. Eu acho que o que a gente diz e faz é fundamental para a história da nossa vida. É fundamental para eu chegar hoje na minha jornada e ser uma pessoa serena, bem resolvida, porque eu cumpri essas metas, entendeu? Então, eu aconselho as pessoas a cumprirem as suas, porque faz muito bem em cada etapa da tua vida. Eu adoro intimidade, eu adoro. Então, assim, os melhores momentos que eu tive com amigos e amigas gays foram sempre momentos também da festa, sempre houve, mas o momento do bastidor, o momento em que a maquiagem é tirada, o momento em que o sapato, esse momento é de uma delicadeza, é um momento tão sensível, são pessoas
que tem uma carne viva, tão às vezes machucada, e que elas só podem revelar para pouca gente, exatamente porque foi muito machucada. Você entendeu? Então, não é, ela precisa confiar muito em você e saber que você não vai usar contra ela jamais aquilo para poder te revelar essa face. E quando ela revela essa face, você toca um grau da humanidade assim que é sublime, porque você toca a essência de um ser humano que geralmente é complexo, mas é sensível, é combatido, é vitorioso, tem tanta coisa, tem tanto elemento de vida ali. Tantas camadas. Que tantas camadas, que assim, são momentos que eu considero assim, tocar o melhor da vida. Ah, eu vou pedir licença pro Richelli, casa comigo. Nossa, tô apaixonado por Bruna Lombardi. E falando de transformações e de intimidade, Juno Dawson escreveu o livro Como um Homem Gay. No meio da pesquisa, no meio do processo, ele descobriu muitos pontos em comum nas narrativas das mulheres trans e na própria vida. Ele acabou se percebendo como uma mulher. Desde outubro do ano passado, ela assumiu sua identidade feminina. Seu nome era James, agora é Juno. Ela falou com a gente por Skype e contou como está sendo viver como uma mulher. People are starting to understand that no one is fully defined by one aspect of their personality. You know, before I think of myself as trans, I guess I think of myself as a writer, I think of myself as a friend, as a daughter, as a woman. And we all have to take these things into account. None of us are just one thing. And I think if we let one thing define us too much, it shuts us down a little bit. And, you know, we're not living a full life. And I always say to you LGBT people, but, you know, what are you good at? You know, what are your talents? What are your skills? Because actually your sexuality or your gender, that's just one string on your bow. It sounds ridiculous, but every single day that I was living as a man was a day where I felt like I was getting it wrong and a day where I felt like I was failing. And really, especially since the article where I came out to the world as trans last October, since then, every day that's gone, I feel like I'm succeeding as a trans woman. You know, it feels like I'm getting it right after a really long time. I've learned that when you go out in heels, you must always take a second pair of flat shoes out with you in a bag. I've learned that a little bit of orange makeup can hide a beard. I've learned a lot of things, but I've also learned, you know, some of the darker side of being a woman, things that all women put up with. You know, when I go outside looking like this, I get stared at, you know. People talk about me, and that's, I think, something that women, cisgender women, have had since the day they were born. You know, people never used to talk about what I looked like when I was a boy. It didn't matter. Whereas now, obviously, there's this new sort of, I guess, currency on what I look like that was just never there before. But I think those negative things, you know, they are outweighed by the fact that I feel a lot more like myself. And, you know, I wish I'd figured it out sooner, I really do. Eu sempre gosto de ver as pessoas se descobrindo como pessoas felizes, identificando o gênero delas, bonita ou a identidade de gênero. Sim, eu acho bonito isso, porque eu lembro o quanto foi angustiante até eu me identificar como sendo mulher. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho umas confusões aí, né? Tipo, como a gente acaba se descobrindo, quando a gente começa a se enxergar no lugar certo, no universo, a gente começa a se empolgar com coisas que não, talvez nem são tão do universo da mulher em si, mas são feminilidade, são coisas colocadas por tabela na sociedade, tipo, o batom, a mulher usa batom, a mulher passa rímel, mas a mulher é a mulher independente do rímel, independente do batom, mas é uma coisa legal, porque traz uma nuvem rosa, são símbolos, né? São fetiches, que é legal ter fetiche. Ninguém é igual. O caos assusta às vezes. E aí, quando fica uma coisa que, meu Deus, que gaveta que eu entro, diz assim, não, você não vai entrar em nenhuma gaveta.
Mas que rótulo? Você não vai ter nenhum rótulo. Você já viveu isso? Confusão? Sensação sobre a sua identidade ou sexualidade em algum momento da sua vida? Porque a gente se questiona, né? Eu não tive nenhuma dissonância quanto à sexualidade, não. Mas a ideia de você onde você vai se completando e você tentar descobrir tudo que você é, ou seja, o que mais eu tentava compreender é a abrangência. E a abrangência, ela é assustadora, como ela disse, porque quando você lida com uma coisa muito grande, é muito mais fácil você lidar com códigos menores, né? Até a própria ciência criou os números e a matemática para tentar dimensionar um universo que não cabe nos números e nem na matemática. Porque senão como é que a gente vai medir uma coisa que é infinita? Então a ideia do infinito é uma ideia que assusta todo mundo. Agora imagina infinitas possibilidades. Você entende? Sim. Por isso que as pessoas preferem ir dentro da caixinha. De caixinhas, fica mais seguro. E Bruna, você falando da coisa da liberdade, dentro das possibilidades você se encontrar, ou do susto que o caos traz, eu lembrei de quando a gente pesquisou cartografia e o desejo louco do Ptolomeu de ter o mundo nas mãos. Acho que a coisa das caixinhas também dá uma sensação de controle da vida, né? Caibo nessa caixinha, então posso controlá-la. As pessoas querem controlar até a natureza, né? Tipo, elas não conseguem controlar a natureza externa, imagina a natureza interna, que é tão fluida, né? Exatamente. Acho que é por aí. Não, e tudo que é controle acaba trazendo grandes consequências drásticas, né? Eu queria pedir para você, inclusive porque a gente está chegando nos finalmente, te agradecer muito pela sua presença, que para nós é muito luminosa. Volta mais vezes, por favor. Obrigada. Nos ensina muito. A partilha foi maravilhosa. Eu queria que você lesse para a gente, compartilhasse com a gente mais um trechinho do Jogo da Felicidade. Tá ótimo. O que eu quero é que as pessoas alcancem e consigam realmente realizar os sonhos delas. É isso que eu desejo para todos vocês e obrigada. Obrigada a você, Bruna. Obrigada. E você em casa também. E vou ler. Não tente ser normal. Seja tudo que você pode ser. Seja maravilhosamente fora dos padrões. Até já. A gente vai ficar por aqui com esse clima bom. Vou usar esse oráculo várias e várias vezes. Obrigado, Bruna Lombardi. Obrigado, minhas companheiras. Obrigada, gente. O Estação Plural volta já, mas com você várias vezes. E você sabe que é interessante, porque eu tô aqui na Estação Plural e a coisa que eu sempre ouvi é o fato de eu ser uma pessoa plural. Então, eu tô no lugar certo. Tá convidadíssima para ser plural com a gente, Bruna! Com certeza.